Olá, muito boa noite pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo tranquilo dentro de casa? Cada um aí tudo em ordem? É isso aí. Gente, que noite bacana, que noite bem especial, que noite agradabilíssima eu diria. Num calorzinho de inverno, né, que estamos aí aproveitando um pouquinho mais esse calor. E vamos trazer um pouquinho mais desse calor humano, conversando hoje então com a Débora de Oliveira, gente. Que bate-papo bem legal, muito legal, que a gente vai então começar a partir de agora. Débora já entrou, vou adicionar lá na conversa e a gente vai começar esse bate-papo bem legal aqui de casa para casa de vocês. Vamos lá, deixa eu adicionar aqui a Débora na conversa para que a gente possa começar. Opa, troquei a câmera aqui, só um pouquinho. Aqui. Adicionando a Débora, então, para que a gente possa iniciar esse grande bate-papo, essa grande conversa bem legal, de casa para casa, né? Vamos aguardar o Instagram, então, adicionar ela na conversa para que a gente comece. Débora de Oliveira, tudo bom? Oi, Tudo certinho? Daniel, tudo bom contigo? Olha a bagunça que eu tô, Tudo bem? Daniel. Só tu, Daniel, Fica só tranquila, tu não. para me fazer uma live hoje. Por favor, te agradeço todo o carinho, né? Eu sei muito bem que a gente está nesse momento de pandemia em casa, a gente acaba, né, deixando as coisas para depois e vai indo e vai indo. Eu confesso para ti que eu estava correndo agora aqui, né, ajeitando as coisas aqui também, porque realmente é corrido. Eu costumo dizer que a gente está trabalhando bem mais que se a gente estivesse trabalhando no ritmo normal, né? Com certeza muda tudo, né? Verdade, segunda-feira é o único dia que eu não tenho aula, né? Então é um dia que eu Aham. desligo um pouco, assim, eu me desconecto, assim. Sim, É um sim, momento sim. de, teoricamente, descanso, Sim, né? Então, claro, claro. eu não tenho feito muitas lives, vou te falar bem a verdade. Eu, Sim, às vezes, me eu questiono se as sei, eu pessoas sei. ainda aguentam lives, né? Porque no início da pandemia era uma novidade, né? E agora, assim, eu vejo que Claro. como tem muita gente fazendo, as pessoas olham ali aquele mundaréu de lives de como sugestão ali na timeline delas, e Sim, eu sempre vou pelo outro sim. lado, né? Ao invés de pelo lado positivo, eu vou pelo outro lado. Eu penso, será que se eu fizer live, elas não vão achar mais uma live, né? Então não tenho feito. As lives que eu Sim, participo, sim. né, são sempre como convidada. E as lives que eu fiz no meu Claro, Instagram claro. foram todas relâmpagos, assim, e sempre conversando com quem me segue, querendo saber quem são eles, né? Muito mais do que Claro, falar claro. de mim, enfim. Claro, claro. Então é um prazer estar falando Claro, contigo. claro. Muito obrigada pelo Não, convite. e eu te agradeço essa honra, né, de aceitar esse convite, né? Sair um pouquinho do teu ritmo, né, então, e aceitar esse convite humilde que a gente faz, porque foi um projeto que a gente começou a idealizar realmente, né, lá em março, quando começou esse boom, né, esse movimento de lives para tudo quanto era lado, né? O pessoal começou a fazer live de tudo que era coisa, né? E a gente acabou estudando um pouco de como que a gente conseguiria fazer algo de casa, né? Porque a instituição ela parou, a faculdade parou, o jornalismo tá todo sendo feito remotos, entrevistas, tudo mais. Então a gente começou a pensar, poxa, se as lives estão dando tão bem, por que não fazer um projeto assim? Então ele começou de uma maneira experimental, né? Lá atrás, lá no finalzinho de março, com a Luciane Coman, a qual eu te agradeço humildemente, né? Porque foi uma indicação tua, contando um pouquinho dos Imagina. bastidores para a galera aí que também está nos acompanhando. E foi a primeira live que a gente fez, né? E hoje a tua já é a 13ª que a gente faz, só para te ter uma ideia do volume que tomou, né? A proporção que tomou, né? De tanta que a gente fez. E de gente muito legal, né? Eu conversei na quinta passada com o Maurício Saraiva, por exemplo, só para te ter uma ideia das pessoas que a gente vem conversando, sabe? Isso é Maurício está muito na legal, live sabe? nesse momento, Essa ajudando a nossa aproximação. audiência. E que tá em live nesse momento, né? Não, eu Mas brinquei com ele, gosta. tu vai acompanhar a loira. Ele gosta de uma latinha. Então, assim, ele fica falando sozinho. Às vezes eu olho as lives dele, ele fica ali falando, fazendo tese, entendeu? Eu já sou um pouquinho. As pessoas Tá não certo. sabem, mas eu sou tímida. As pessoas acham que eu sou super despachada, que eu não tenho nenhum problema com as câmeras e tal. Mas eu sou Sim. tímida. Então, muitas vezes eu penso 1000 vezes antes de fazer algo, já achando que as pessoas vão achar, né?
antes delas acharem. Claro, Mas o claro. Maurício não, o Maurício é Te despachado. O entendo, te Maurício já entendo. fala sozinho, já canta os sambas Ah, dele, já faz teste de futebol, e quando vê, já tá ali 2 horas falando na com live dele. certeza. Com certeza. Mas eu te agradeço essa tua atenção porque justamente, né, é conhecer um pouquinho, né, porque a gente que está no meio acadêmico, né, enquanto aí o Instagram está reunindo a galera, que o pessoal está chegando, enfim, a gente começa agora a avisar e só vê aquele númerozinho crescendo agora ali do pessoal sendo comunicado que a live começou. Então é muito legal, sabe, essa proximidade que eu acho que a pandemia fez com que a gente conseguisse, né, achar um meio, né, de comunicarmos um com os outros e trazer um pouquinho desses bastidores, a galera que te acompanha, o pessoal aí que acompanha tuas redes sociais, acompanha teu trabalho. A gente vai conversar um pouquinho sobre quem é a Débora de Oliveira, para quem não te conhece, porque tem muita gente também que não conhece, não é do meio do jornalismo, vamos dizer assim, né? E claro que também para o pessoal que te conhece um pouquinho de casa para casa, né? Eu tô aqui na minha sala, tu tá aí no teu quarto, mas de casa para casa, um pouquinho de, né, entretenimento para esse momento aí tão chatinho que a gente vem falando, e a gente nem vai entrar no mérito do corona não tão adentro, um pouquinho mais sobre a rotina de jornalismo como um todo. Te Tá. agradeço de coração mesmo por ter aceitado esse convite e sair da tua rotina. Eu vou fazer uma pequena abertura, só para contextualizar o pessoal, porque eu comento com todo mundo que eu converso, que as lives, o meu projeto, ele não é mais agora da instituição como um todo, ele é um projeto pessoal, deu tão certo, né, Débora, lá desde a da Lu, que deu tão certo que eu estou agora fazendo um projeto pessoal, eu continuei, vamos dizer assim. Então, tem muita gente mesmo, do Acre, do Recife, de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, que me acompanha. Então, daqui a pouco eles não sabem quem é a Débora. Então, a gente faz uma abertura para introduzir o assunto e a gente começar a falar um pouquinho sobre o jornalismo na noite de hoje. Então, vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo ao 6º episódio Live em Casa. O projeto tem como objetivo conversar com profissionais nas mais diferentes áreas de atuação e entender quais são seus desafios, aprendizados e, por que não, dificuldades em meio à transformação do mundo nos dias de hoje. Sou Daniel de Lima. Na edição de hoje, gente, olha, vou fazer um bate-papo com uma pessoa querida, especial. Ó, carinho e pessoas, vocês já estão acompanhando aí quem está assistindo. A jornalista e apresentadora Débora de Oliveira. Olha, gente, que honra minha conversar contigo na noite de hoje. Eu vou te agradecer várias e várias vezes ao longo da live, não tenha dúvida disso. Muito Não obrigado precisa. pela tua atenção, por ter deixado o Thiago de lado um pouquinho, deixado o Thiago um pouquinho de lado, o esposo dela, que está ali agora acompanhando um pouquinho. Muito obrigado mesmo, viu? Imagina, Daniel, não precisa agradecer. Quando a gente faz as coisas de coração, a gente não quer nada em troca. Eu estou aqui de coração para te atender, porque já estive desse lado, né? Já fui estudante, já tive muitas coisas para aprender com pessoas que já estavam no mercado há um bom tempo e que, portanto, tinham uma história viva, né, para trazer para mim enquanto aluna. E hoje estar aqui desse lado é especial demais também, porque eu quero que as novas gerações cheguem entendendo que estamos juntos, né? Ninguém está à frente do outro só porque tem mais tempo de trabalho. A nova geração chega com muitas ideias e com Sim. muitas inovações, né? Coisas que a gente que já está mais tempo tem uma forma mais raiz de trabalhar, então um precisa do outro. E principalmente, assim, porque eu vejo, você falou ali na tua abertura e falou a questão de as pessoas estão chegando, né? Tem pessoas no Acre, tem pessoas de outros estados que te acompanham, que te seguem. E é bom que tu entendas, né, que qualquer veículo que você escolher para atuar na tua área de jornalismo, do jornalismo, você não vai saber onde você está chegando, né? Porque o ouvinte do rádio, o leitor do jornal, o internauta, o telespectador, tu não sonha quem está do outro lado te acompanhando. Não faz nem ideia onde tu está chegando. Então, assim, a tua responsabilidade é imensa por conta disso. Às vezes, uma única pessoa vale por muitas, né? Porque ela está te propagando e absorvendo e a vida dela se transformando graças à tua forma de conduzir as notícias. Então, eu fico feliz de estar aqui nessa lista de pessoas que estão te trocando contigo essas experiências profissionais. Muito obrigado, de coração mesmo. E tu sabes que é bem isso mesmo, sabe? É muito legal o carinho do pessoal.
após a live, a gente faz todo aquele trabalho, né, de disseminar, porque esse trabalho ele fica ali no GTV e as pessoas podem consumir, né? Eu costumo brincar que seja de dia, de noite, de tarde, de madrugada, não sei que hora o pessoal vai assistir. Porque uma live ela tem uma duração, né? E é um formato diferente. Então as pessoas assistem 10 minutos, deixam para assistir 30 minutos depois, e assim vai. Então, e é legal o carinho que vem depois, né? O pessoal começa 3 da manhã a me mandar mensagem. Vou ver, claro, no outro dia, né? Mas eu vou ver ali, olha, Daniel, que legal. Eu quero fazer jornalismo porque eu te ouvi falar e ouvi falar o teu entrevistado. Poxa, isso é recompensador e é esse o objetivo quando a gente abre uma janela de casa, né? Que eu brinco, né? Que a gente abre uma janela. Tô abrindo uma janela para o mundo e eu não sei aonde vai chegar. Bem dentro daquilo que tu tá falando mesmo lá de coração. Mas deixa eu contextualizar o pessoal que não te conhece, né? O pessoal aqui do Rio Grande do Sul, obviamente, já te ouviu em alguma emissora, já viu você, né, em algum local, mas o pessoal de fora talvez não. Só para contextualizar para vocês, gente, essa loira, né? A gente brinca, tava brincando com o Maurício na live do Maurício, quando eu ia te entrevistar. Todo mundo me chama essa de loira, moça não, aí, a Débora. Não é pejorativo. Por isso que eu tô. Por isso que eu tô falando, né? Com mais de 22 anos de experiência no jornalismo esportivo, gente. Olha só, vejam vocês, não é pouca coisa, não. A Débora. Do grupo de risco. Não vou falar a idade, não, muito pelo contrário. Mas olha só que legal, gente. A gente fez um trabalho de clipagem, né? Que é reunir um pouquinho de informações para contextualizar para o pessoal te conhecer também, Débora. Você foi a primeira mulher contratada lá em 2004, aí eu preciso, né, trabalhar com datas, mas para entrar num programa de debates da TV aberta, a Bandeirantes, 2004. Vejam vocês, são, né, 16 anos atrás, e você foi pioneira. Passou por 7 anos na RBS, passou por mais 7, se não me falha, pelos meus dados levantados aqui no SBT. Então tem aí, né, um grande conhecimento, né, trabalhou nas principais emissoras do Brasil. Conta um pouquinho quem é a Débora Oliveira para o pessoal aí que não te conhece. Te apresenta para o pessoal que nunca viu, talvez, a Débora em alguma emissora, algum local, alguma transmissão. Sabe que é muito engraçado, né? Porque até enquanto eu trabalhava na Band, a maioria das pessoas que me conheciam eram os homens. Tá? As mulheres não faziam a menor ideia que eu existia, porque o debate, quando eu participava do Toque de Bola, o debate era muito raiz, né? Era boleirão mesmo. Então, o público masculino era maciço acompanhando o programa. Então, às vezes eu saía nos lugares, os homens ficavam tipo, olha ali, a Débora, não sei o que. As mulheres ficavam indignadas, né? Quem é essa daí que tu tá olhando? Até ele explicar, né? Porque elas não faziam a menor ideia. Quando eu fui para a RBS TV, eu comecei a fazer as transmissões, né? Que vinha toda aquela história que todo mundo fala até hoje, do Brito e tudo mais. As mulheres começaram a me conhecer também, né? Agora elas frequentam com uma força ainda maior os estádios, elas estão de forma muito presente no noticiário e nas redes sociais, né? Elas estão vivendo muito o lado do esporte, então comecei a me tornar mais conhecida por elas nessa passagem pela RBS. E quando eu cheguei no SBT, aí veio a família completa, porque o público infantil era muito grande, porque o nosso programa ele vinha depois antes do Chaves, né? O Chaves começava logo depois, então o público infantil já começava para assistir o Chaves, daqui a pouco eles já começavam a ligar antes a TV para assistir o Campinho. E com as crianças veio a avó, o vô, né? Quem cuida deles durante a semana. E muitas vezes, né, o vô e a avó cuidam dos netos durante a semana para os pais trabalharem. Então veio a família completa. Então hoje, assim, graças a Deus, né, o meu público é muito diversificado. Eu digo meu público porque eu não estou em veículo nesse momento, mas eu consegui, graças a Deus, construir meu nome como meu próprio veículo, né? Hoje, assim, eu tenho a responsabilidade de conversar com o público da minha forma, do meu jeito, trazendo assuntos sérios, depois eu me divertindo e depois falando sério novamente, falando de futebol, falando da vida, falando de todas as coisas que vão surgindo. E eles estão comigo. Então, assim, não é porque eu sou de tal veículo que eles estão comigo. Eles estão comigo porque eu sou eu, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que cresci no ambiente do futebol. Meu pai era jogador, minha família toda frequentava estádio, minha mãe era a rainha do time, adversário do meu pai, eram times rivais. E
Eu não tenho irmãos, eu sou filha única, né? Então eu não tinha, meu pai não tinha filho homem para levar a campo, ele levava eu. A minha família, minhas primas, as vizinhas, as fofoqueiras do bairro, as queridas, todos tinham um compromisso do futebol no final de semana. Não existia outra coisa sem ser irmos aos jogos do Botafogo no final de semana. Então eu nunca quis ser jornalista. Eu queria trabalhar com futebol. Eu nunca assim tive planos de ser jornalista, quando eu crescer eu quero ser jornalista, não. Eu queria trabalhar com futebol. O jornalismo foi um dos caminhos, né, que surgiram, porque primeiro eu tinha pensado em fazer educação física, né, que era o caminho mais natural, queria fazer curso de arbitragem, ser árbitra. Aí eu queria fazer fisioterapia, porque daí eu poderia tratar os atletas que se machucassem. E como eu era muito tagarela em sala de aula, eu conversava muito, tinha vários problemas disciplinares, inclusive por conta da conversa, uma professora minha do colégio resolveu usar isso a favor da escola e me colocou para apresentar os eventos do colégio, né? Eu apresentava a Feira de Países, Festival de Talentos, todas as feiras, as coisas que tinha, que precisava de alguém apresentando, a professora me buscava na sala e eu apresentava. Então ali eu pensei, mas então podia ser jornalismo, né? Tipo, não era uma coisa assim, meu sonho era ser jornalista. Não, até porque daí no jornalismo eu posso falar com futebol e daí não sei o quê. E o meu pai não queria deixar. E meu pai queria que eu fosse advogada na época. E disse que não, porque não existia mulher, não era um mercado que existia e que tinha espaço para as mulheres, né? E aí eu disse, pai, mas se eu for a melhor, eu vou ter espaço. E aí, aquele dia, meu pai diz, até ele fala até hoje, né? Que naquele dia, com esse argumento, eu ganhei ele, né? Eu consegui convencê-lo de que eu ia buscar ser a melhor. E desde então, Daniel, eu me cobro para ser a melhor, até hoje. Eu tentei ser a minha melhor Débora na Rádio ABC, nos anos que eu trabalhei lá. Eu puxava cabo, eu montava equipamento com os meus colegas. Eu não tinha tanta experiência, né? Eu era uma menina, mas essa era para mim era uma Copa do Mundo falar no microfone da ABC. Sim. Então, quando eu vim para Porto Alegre, eu vim trabalhar na Band a primeira vez, eu ficava muito nervosa, porque eles me colocaram para debater no Toque de Bola, que era um programa que já existia, com nomes consagrados do jornalismo, que eu só acompanhava pela televisão. Eu nunca nem imaginei chegar perto de nenhum deles. Quiçá fazer um programa com eles, né? E eles eram assim, eles tinham uma personalidade muito forte, eles tinham argumentos muito fortes, né? Era o Meneghetti, era o Ribeiro Neto, era o Belmonte, era o Zac, era o Maineri, pessoas que já tinham todo um domínio. E aí chega eu, que nunca tinha feito televisão na vida. Minha escola era toda do rádio, né? E do rádio do interior, que é muito diferente do rádio da capital, né? O rádio do interior, as pessoas estavam lá me ouvindo e pensavam, olha ali a filha da Ivone falando, que legal! Elas não estavam nem sabendo se eu estava falando bem, se eu estava falando mal, se o que eu estava falando era correto. Não. Era muito mais pela proximidade do que pelo conteúdo em si, né? A cobrança era outra. Sim. E aí, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu não era ninguém. Eu não era filha da Ivone, eu não era filha do Banga, eu era quem é essa daí, né? Então, eu ficava muito nervosa. Eu lembro que eu fazia resumos do que acontecia durante a semana, do que acontecia, tipo hoje. Amanhã tem toque de bola. Eu tinha um caderno e eu resumia tudo que tinha acontecido hoje. E amanhã eu fazia de novo o resumo. Porque se durante a semana eles debatessem algum assunto que eu não tinha total domínio, eu tinha anotado. Porque na época não era como hoje, que tu pega o celular e tu tem qualquer informação sobre qualquer coisa, né? Tu não tem. Tu tem. Com certeza. Tu tinha que buscar. Tu tinha que escutar rádio. Tu tinha que ouvir as outras emissoras. Tu tinha que ler jornal, né? Então, eu tinha muito medo de chegar e debater com eles e não ter um enfrentamento, o poder de enfrentamento com eles, porque senão ia tudo por água abaixo.
E graças a Deus deu certo. Sim, sim. Eu comecei como repórter do Toque de Bola e virava integrante da bancada quando um deles faltava, né? Só que daqui a pouco deu tão certo que eles começaram a me colocar como integrante fixa. Então, se todos estivessem mesmo assim, eu participava do debate junto com eles. Foi muito legal, assim, porque foi uma oportunidade de crescimento ao lado deles e reconhecimento também do público, né? Que não entendia que Sim, pela sim, primeira sim. vez uma mulher estava ali debatendo, enfrentando os homens, discordando com eles, concordando, mas com argumentos diferentes do deles. E eu era uma menina, né? Então foi um caminho muito importante de ser trilhado. E claro que com algumas inspirações, né? Porque quando eu comecei já tinha a Marjana Vargas, por exemplo, como repórter na RBS. Eu não tinha Uhum. começado ainda, mas eu estava estudando e ela já fazia reportagem, ela não estava no debate, né? Na discussão. Aquilo ali não tinha, não Entendi. existia. Então, esse caminho foi aberto. E depois para tantos outros, né? Viajar para fazer jogo pela Claro. Rádio Bandeirantes e até chegar na RBS TV com uma outra proposta, porque na RBS eu fui Sim, fazer sim. transmissões ao vivo, que eu nunca tinha feito para televisão também. Então, aos poucos, eu fui me Sim. moldando, né? Profissionalmente falando. Mas Foi. sempre mantendo a Débora de Novo Hamburgo, aquela mesma essência que todo mundo conhece. Os meus amigos falam isso, os meus amigos de lá, né? Porque eu sempre vou para minha cidade, eu Sim. preciso estar perto deles. Eles dizem, ai, nem parece, tu não mudou em nada. Isso não, jamais mudaria. Eu quero mudar profissionalmente, porque eu quero sempre crescer, melhorar, me desenvolver. Mas, pessoalmente, foi Sim. assim que eu cheguei em qualquer lugar que eu tenha ido, né? Então, isso eu não quero mudar nunca. Sim. Que legal, é incrível saber ouvir de ti, né, e contar um pouco da tua história mesmo, né, para que a gente possa até se inspirar um pouco, né, dentro do campo do jornalismo, e não só do campo do jornalismo, mas em qualquer profissão, né, porque aqui a gente está fazendo o meio jornalismo, estou conversando com uma jornalista, de jornalista para jornalista, um aspirante e uma pessoa, né, que trabalha tantos e tantos anos, né, na carreira. Mas tudo que tu fala de inspiração é para inspirar as outras profissões, as outras pessoas que estão nos acompanhando, né? E é muito legal quando você fala, né? Eu decidi ser a melhor, eu vou ser a melhor. E quando tu quebra o argumento, né, do teu pai para te defender, né, para conseguir fazer, poxa, é bacana demais ouvir isso, né? Porque certamente alguém que está nos ouvindo agora e vai nos ouvir talvez está ali pensando em desistir, tá difícil nesse momento todo que a gente passa e daqui a pouco é esse incentivo que a gente escuta de ti e só vê os comentários colocando ali, ó, que legal, eu acompanho a Débora, que legal. Enfim, é muito bacana, né, ouvir de ti, de uma pessoa, né, que tem tanto conhecimento na área. E obviamente, assim, ó, lá em 2004, quando você abriu uma porta, né, que, né, sendo pioneira dentro da emissora, né, da Band, como é que foi a tua chegada lá dentro? Tu se sentiu pressionada? Tu teve algum tipo de, sei lá, talvez machismo, sei lá, existiu algum tipo de preconceito pela tua chegada ou não? Tu conseguiu ser a pioneira mesmo e mostrar que tu estava lá para ser a melhor e que tu tinha que estar lá mesmo, como você vem contando? Não, eu sofri muitas coisas ao longo da minha vida profissional, né? Mas, claro que existia a desconfiança dos colegas, que nunca tinham escutado falar o meu nome, né? Graças a Deus, o 15 de Campo Bom foi duas finais seguidas do Gauchão, foi para duas finais seguidas do Gauchão com o Inter, né? Então, por 2 anos consecutivos, a imprensa de Porto Alegre foi até lá e me viu trabalhando. Então, tudo acontece no momento certo, na hora certa, né? Mas quando eu cheguei em Porto Alegre, que eu vim conversar com o Ribeiro Neto, que era o chefe de esportes na época, ele conversou comigo, começou a conversar, perguntar o que eu sabia e tal, onde eu já tinha, o que eu já tinha feito. E aí ele disse assim, tu conhece nosso estúdio? E eu não conhecia, né? Porque eu nunca tinha visto nenhum estúdio de TV de perto. E aí Sim, eu disse, não, dele, então vamos lá que eu vou te mostrar. Aí quando a gente chegou lá, ele sentou comigo, ele sentou num lugar, eu sentei no outro, do estúdio do Toque de Bola, e aí ele começou a perguntar, e o 15, hein? Como é que o 15
chegou, né? E eu, papapá, 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 porque eu já sabia tudo do 15, eu vivia o 15, né? E o Novo Hamburgo, eram os clubes que eu cobria sempre Sim, todos os dias. Então eu sabia tudo que estava acontecendo, sabia como o 15 estava indo para a Copa do Brasil, foi bem aquele ano em que eles foram para a Copa do Brasil, semifinais da Copa do Brasil, né? Então era um ano muito importante para o futebol do 15. O Mano Menezes era o técnico, ou seja, eles sim, estavam sim, sim. repercutindo já de forma bem forte, né? O Patrício, o Perdigão, o Edmilson, que depois vieram para a dupla Grenal, já estavam sendo vistos, olhados, então assim, as pessoas perguntavam coisas sobre eles e eu sabia tudo, porque eu vivia, né, com o dia a dia deles. E aí, quando eu terminei de Sim. contar, eu ouvi uma voz, assim. Daí eles disseram assim, é ela. E eu comecei assim, mas da onde que tá sendo essa voz, né? Era do Twitter, que eu nem sabia que existia na época, porque nas minhas cadeiras da faculdade, eu só queria fazer as cadeiras de rádio. Eu não queria fazer cadeira de Vejo. TV. Eu amava rádio. Então, eu cheguei na faculdade, eu queria fazer introdução ao rádio, rádio 1, rádio 2, rádio 3. Chegava em TV, ai, vou fazer cadeira de TV. Sabe? Porque eu não queria, eu queria fazer de rádio, que eu amei, amava, sempre amava. Aí, eu... Quando eles disseram isso, que era eu comecei a procurar, né? De onde que tá surgindo essa história? E eram o Paulinho Pires e o Meneghetti, que estavam me acompanhando lá do Switch, e disseram que eu tinha passado no teste, que eu nem sabia que eu estava fazendo, né? Eu estava só conversando com o Ribeiro, ao meu ver. E aí eu cheguei em Porto Alegre para trabalhar com eles, e no primeiro dia o Ribeiro me levou para conhecer a emissora e tal, e eu fui no apito final. Quando eu cheguei no apito final, que era um programa que era bem tradicional já, o Cláudio Cabral, que era chamado de Mestre Cláudio Cabral, ele era um dos integrantes Sim. e era uma das pessoas mais respeitadas no jornalismo, na crônica esportiva, né? Porque ele era um cronista, ele era a pessoa da opinião, e ele era muito colorado, e ele era ranzinza com o Inter, né? Eu acho que hoje a gente pode dar uma proporção parecida assim, o Guerrinha, que é colorado, mas quando fala do Grêmio as pessoas respeitam, sabe? O Cabral era assim, ele era colorado, Sim, sim. mas quando falava do Grêmio as pessoas respeitavam a opinião dele, porque ele não estava falando de qualquer forma, ele estava falando com embasamento e com coerência. E aí ele falou assim para mim, no meu primeiro dia, na minha apresentação, ele falou, se tiver jogo passando e novela, qual que tu vai preferir? E eu disse assim, olha, eu gosto de olhar novela, mas prefiro ver o jogo. Mas eu não entendi a maldade daquilo, né? Achei que ele estava me questionando, eu não entendia, assim, às vezes eu sofria coisas de machismo e tal, eu nem me dava conta, sabe? Porque era tão natural para mim as coisas que para os outros não eram, que eu pensava assim, mas que bobos, né? Por exemplo, não tem mulher no futebol. Como não tem? Se eu cresci num lugar que as mulheres iam a campo todos os dias, Sim. não tem. Vocês estão loucos que não tem? Claro que tem. Então, assim, eu enfrentava as coisas de uma forma meio. Vocês não tem? Então vai ter, entendeu? Vai ter, porque lá onde eu vim tinha. Era muito mais assim que eu lidava com as coisas do que, ai, vocês vão ver como mulher entende, entendeu? Não era assim. Eu não tinha essa. Sim. E aí eu falei para ele isso, né? Eu disse, olha, eu gosto de olhar novela, porque homens também gostam de olhar novela, né? Mas eu prefiro o jogo. E aí ele falou aquilo. E aí, quando passou um tempo, assim, muito tempo, tenho um livro dele aqui em casa, que ele me deixou um livro na minha mesa, que ele tinha escrito com o João Garcia, e ele se desculpa, né? Ele disse assim, quando tu chegou aqui, eu tinha desconfiança, né? Eu achava que tu não gostava, que tu não entendia do que tu fazia. Eu acho que ele pensava que eu estava buscando a fama, né? E hoje eu vejo que entre todos os que tentam entrar nesse mar do futebol, tu é uma ilha, tu és diferenciada. Ele falou para mim. Então, assim, muito me emociona aquele livro, a dedicatória dele, né? Ele já nos deixou, mas principalmente por quem ele representava e o que ele me considerava, depois de ter me conhecido de verdade. Porque
né? Às vezes a gente tem um preconceito e julga as pessoas Sim. sem tê-las conhecido. Ele teve, mas depois ele teve a grandeza, né, de me elogiar e de se considerar culpado por ter pensado algo errado de mim. Os ouvintes foram muitos que, nossa, meu primeiro jogo foi Grêmio São Caetano, no Estádio Olímpico, pela Rádio Bandeirantes, tá? E o Anderson Lima fez um gol pelo São Caetano. E aí, no comentário do jogo, o Belmonte disse assim, porque é um absurdo, né? Um jogador como Anderson Lima. Ele, quando fez o gol, ele fez assim. Saiu fazendo assim. Uhum. Porque é um absurdo um jogador como Anderson Lima, que passou aqui pelo Grêmio, com tantas histórias, né? Ele manda a torcida do Grêmio calar a boca. E eu me meti na transmissão. Eu nem sabia que eu não podia me meter, porque no interior tu vai falando e todo mundo vai falando na transmissão, né? E aqui em Porto Alegre, não, é Sim, tudo bonitinho, né? O narrador, aí o repórter dá a goleira, repercute a jogada lá na goleira, dá depoimento, aí o comentarista comenta, daí o plantão esportivo atualiza, que é tudo bonitinho, né? Lá no interior não era assim. E aí eu disse assim, eu não vi sim, isso. sim. Eu não vi o Anderson Lima mandar a torcida do Grêmio calar a boca. Eu achei que ele estava pedindo para os colegas dele de time não vibrar. Falei isso? E aí, no intervalo do jogo, mas pensa em enxurrada de mensagem para a rádio. Mas o que essa guria tá fazendo aí? Por que não tá em casa lavando roupa? Por que não tá fazendo tricô? O tanque deve estar cheio e ela aí fazendo coisa tese furada. Porque o Anderson Lima isso, porque o Anderson Lima aquilo. Aí, meu colega da transmissão, Cristiano, na época o Cristiano Silva estava na Band, ele foi no Anderson Lima e perguntou: Anderson, aquela hora que tu botou a mão assim, tu tava mandando a torcida do Grêmio calar a boca? Aí ele falou assim: não, eu jamais faria isso com um torcedor que eu tenho tanto respeito. O que eu estava fazendo era pedindo para os meus companheiros não vibrarem. Então, a louca que tinha que estar em casa lavando roupa, que tinha que estar passando roupa, que não sei o que estava fazendo ali, que não estava fazendo tricô, foi quem percebeu a real atitude do jogador, né? Então, assim, só que eu não tinha essa noção da maldade das pessoas, eu não tinha essa noção que elas tinham preconceito, porque de onde eu vim, não existia isso, entendeu? E ali eu comecei a pensar assim, tá, mas realmente eles não veem mulher no futebol, é isso? Então agora eles vão ver, porque vai ter. E é assim que eu fui enfrentando, né? Que legal. Muitas coisas aconteceram de bastidores, internamente, que eu precisei ir enfrentando, mas nada que eu não tivesse enfrentado. Eu sempre, quando tenho algo, eu enfrento. Sim. Eu não venho aqui para rede social para postar e pagar de coitada, não. Eu vou ali e enfrento. Entendeu? Para mim, aquilo ali é a solução. Sim. E eu acho que foi por isso que durante muitos anos as coisas foram se dissolvendo, sabe? Hoje o público Sim, sim. Assim, não tem um A assim para falar. Eles ficam só na dúvida se eu sou gremista, se eu sou colorada, essas coisas eles ficam brigando porque não, eles acham que eles sabem mais do que eu que time eu torço. Mas com relação ao trabalho, ao profissionalismo, a forma de conduzir as minhas reportagens, transmissões, apresentações, isso, graças a Deus, eu não tenho nenhum problema com quem está do outro lado e quem realmente me importa. Que legal. Não, assim, ó, eu deixo tu falar e eu só tenho as reações aqui, né? Porque eu tô a gente tomando vive num mundo tão chato. Tá tudo certo, não tem problema. Mas assim, a gente que tá no meio acadêmico, né? A gente acaba, né? Eu tenho duas colegas minhas, né? Pessoais, amigas pessoais, né? Que elas, né? Foram direto também fazer campo, né? Trabalhar pro rádio aqui local do Inter de Santa Maria, né? E com certeza passaram por N perrengues, né? Por N situações. E é muito legal, né? Porque elas acompanham, né? Vocês, né? E esse embate mesmo, né? De tentar mudar a cabeça
pessoas, né? Ou nem sei que adjetivo dá, porque não tem que adjetivar uma pessoa que faz qualquer tipo de menção ou preconceito ou qualquer tipo, né? Não tem porquê, mas enfim. E é muito legal quando você abre, né, esse teu coração, né, comenta isso tudo, para que a gente consiga entender como tu conseguiu, né, mudar esse paradigma, né, de ser pioneira, e que, bem como tu fala, né, bem nas tuas palavras, né, hoje é normal, vamos dizer assim, a gente ter uma transmissão de um Grenal e ter duas mulheres, né, sendo as repórteres mesmo de campo, né, é comum aqui para É nós, que ou, tem por que que não, ser, São né? Paulo, sei lá, né, e tem que Tem que ser ser, natural. e aí que eu quero chegar, entende? As pessoas, elas ficam questionando, né, a presença feminina, mas eu não questiono, porque o compromisso com a informação meu e teu é igual. O que a gente tem de Sim, responsabilidade para passar para o nosso ouvinte, telespectador, leitor, internauta, para quem trabalha em sites, em portais de internet, é o mesmo. Por que eu vou sim, ser tratada como um diferencial na escolha de um chefe ou né, na valorização de alguém que consome o produto? Se eu tenho o mesmo compromisso de trazer algo relevante para ti que os meus colegas homens. O que eu não gosto é da banalização da mulher no jornalismo esportivo. Isso eu não gosto. Eu não sou uma jornalista nem esportiva. Eu sou jornalista esportiva. Então, passa muito também pelo meu comportamento, pela forma como eu conduzo o meu trabalho, o sim. respeito que está do outro lado, independentemente de eu ser homem ou mulher, porque eu vejo muitos colegas homens que conduzem a carreira deles de uma maneira que o público não os respeita, ou que não os trata com a consideração que eles gostariam. Então, assim, eu não gosto Sim. dessa diferenciação, não parte de mim essa diferenciação, nunca vai partir. Talvez parta dos Sim, chefes, dos colegas, do público, mas de mim nunca vai partir. entendi. Não, assim, ó, eu tenho que só, eu vou fazer isso aqui, ó, porque é isso que a gente precisa, né? Acho que e vai muito além, né? A gente tem visto tanta coisa chata, sei lá, é, conceitos e preconceitos que tem que ser deixado de lado, seja no esporte, seja na profissão, seja em qualquer atividade que você faça. Sim, todos temos direitos e somos iguais, não é pela cor da pele, não é pelo se você é homem, se é mulher, não é se você é baixo, alto, se é gordinho, se é magrinho, se é amarelo, se é branco, não importa, né? Você é uma pessoa como qualquer outra e que está ali para fazer o teu trabalho. E é isso que a gente tem que ter, né, em mente. Acho que é bacana demais ouvir de ti isso. Eu só tenho que, né, enaltecer, aplaudir, porque justamente muitas perguntas, quando eu soltei o card ontem, as meninas vieram me perguntar, poxa, Daniel, faz essa pergunta para ela. E aí eu fiquei me pensando, poxa, será que eu abro a entrevista com uma pergunta tão pesada, ou de certa forma... E eu pensei, não, deixa eu botar no roteiro e sim, porque a gente tem que se posicionar. E eu acho que ela vai falar alguma coisa e que veio a falar mesmo, e que legal, acho que particular de ti, eu te agradeço abrir um pouco desses, né, entendimentos, mas é importante para que a gente consiga, né, não só ser pessoa, né, cidadão nesse mundo tão, né, banalizado, vou usar o termo que você usou, mas também por uma questão de tudo que está acontecendo, né? E eu acho que é por aí. O jornalista como um todo, ele está sendo muito questionado, foi muito ridicularizado por tudo isso que está acontecendo no É mundo. que hoje em dia E nós todo somos mundo quer jornalistas, nós ser um somos pouco pessoas. jornalista, né? Hoje em dia todo mundo é um pouco, se considera um Exatamente, pouco jornalista, né? As redes sociais deram voz a muitas pessoas. Infelizmente, exato, eles não têm o nosso código de ética, né? Eles não têm aquele filtro que nós é temos, verdade. muitas vezes, com o compromisso do que é colocar a tua opinião, do que é colocar a tua informação. Eu vejo muitos torcedores, né? Hoje, eu vou falar especificamente da minha área, eu vejo muitos torcedores que eles se acham imprensa. Eles passam o dia trazendo informações à moda louca, assim. Tipo, eles não têm o menor compromisso com como que funciona o Código de Ética Profissional do Jornalismo, como que seria uma cobertura jornalística, por que tal informação não é repassada assim, porque ainda não foi comprovada, porque ainda não temos a outra parte,
o Sim. outro lado. Nós não estamos omitindo fatos, nós estamos esperando que todas as partes se manifestem. Esse é o papel do jornalista, né? E o torcedor que quer ser jornalista, Sim. quer ser imprensa, não. Ele vai tocando, ele vai dizendo tudo. E aí ele nos banaliza. Ele banaliza o nosso trabalho, os nossos anos de estudo, de aperfeiçoamento. Sim, porque eu fiz faculdade de jornalismo na Unicinos, me formei, e depois disso eu já fiz especialização em psicologia do esporte, 3 especializações em psicologia do esporte, né? Hoje eu faço uma outra faculdade. Eu fiz cursos de neurolinguística, fiz curso de desinibição, porque eu era muito tímida. Então, assim, todas as coisas que eu pudesse me aperfeiçoar de expressão em comunicação, eu fiz curso, porque a gente precisa, para se comunicar, expressar Sim. corretamente aquilo que a gente tem que falar. A nossa linguagem não pode ser linear, né? A gente tem que expressar o que a gente está querendo dizer, se for bom ou se for ruim. Tu viu que eu mudei minha expressão? Tudo isso eu fiz, eu continuei Sim. estudando. O meu trabalho é um processo muito grande. Agora eu estou aqui com um projeto novo, tô até com minhas anotações aqui. Eu fico dias estudando isso. Eu não coloquei em primeira mão as coisas na internet, assim, a moda louca. Então, assim, eu vejo que isso Sim. banaliza a nossa profissão. Isso torna nós mais um lá, entendeu? Só que cabe ao público quem ele vai ouvir, quem ele vai ler, quem ele vai valorizar, que está trazendo a mesma informação de forma correta, de forma moda louca. Se tu olhar hoje o teu Instagram Com certeza. ali, nas lives, tem um mundaréu de live ali, todo mundo está fazendo entrevista. Ou seja, todo mundo é jornalista para estar fazendo entrevista. Entendeu? Então, assim, cabe muito Sim. a tua forma de conduzir a tua carreira sair desse saco onde todo mundo está sendo enfiado e não permitir a banalização de todos os teus esforços. De tudo que tu construiu ao longo dos anos ou de tudo que tu ainda quer construir para ti que está começando. Né? Olha, Sim. eu estou Com começando, eu certeza. tenho alguns jornalistas que eu admiro, eu gostaria de seguir, né, conduzir minha carreira parecido com a deles, porque tu vai ser tu, não vai ser mais ninguém. Mas isso eu não gosto nele, isso eu queria fazer diferente. Mas quem é que faz parecido do jeito que eu gosto? Ah, fulana. Vou misturar, né? Vou avaliar os jeitos, as coisas, e assim eu vou me aperfeiçoando na minha carreira. Então, assim, cabe muito ao público saber diferenciar quem está trazendo algo correto e pensado e organizado e vendo os dois lados e de forma profissional para elas enquanto informação, e quem está se fazendo de imprensa e jogando informação, a Deus dará, para ser consumido, sei lá por quem, de qual forma. E eu acho que é por isso que vira Sim. um pandemônio as nossas redes sociais, porque as pessoas já não sabem mais quem está fazendo um trabalho sério e quem está querendo Sim. atenção, vou dizer assim, através da informação. Sim. Não, claro, não, te entendo perfeitamente, né? Vai muito além, né? Até conversando em casa mesmo, né? A gente, né, tem uma noção, né? Porque quando a gente confirma contigo uma entrevista, e contar também para o pessoal, né? Faz tempinho já agendamento da live com a Débora tem mais de 20 dias já, ou mais até que a gente já agendou. Então tem todo um trabalho. É Eu acho que foi clipagem, vou mês pesquisar passado, material, né? o que a gente pode falar. Pois é, eu acho que até foi mês passado. Tenho quase que certeza até. Eu não lembro se era 20 ou É 30 porque dias, assim, mas foi mês passado. E, poxa, até para o pessoal entender e não achar que eu sou uma mascarada que te deixei um mês esperando, né? sim. Mas como segunda... Não. Não, é que como segundas-feiras é o único dia que eu não tenho aula à noite, toda segunda, geralmente, eu agendo com alguém algo. Não necessariamente uma live. Claro. Mas, por exemplo, já são 2 segundas que eu participei de aulas de universidade com alunos. Então, é dentro do aplicativo Sim. lá da universidade, com os alunos, os bate-papos.
E eu não fico online aqui, né, no Instagram, mas eu estou, de alguma forma, atendendo a esses pedidos. Então, Sim, como é só a claro, segunda que claro, me claro. resta, quando eu vejo, eu tenho assim, ó, eu só tenho mês que vem, Daniel, me socorre. Entendeu? Até o... Não, mas o que que eu queria explicar com isso? Que quando a gente agenda, eu tenho, né, toda a programação já montada. E quando a gente agenda, gente, tem roteiro, tem que analisar o perfil, tem que estudar. Não é simplesmente abrir o celular, sair falando um monte de coisa, como se fosse, oi, que legal, tudo bom? Como é que tu tá em casa? Não, por mais que seja um trabalho pessoal hoje, ele tem, tá aqui do meu lado todo um roteiro, tem todo o aparato da instituição, né? Meus professores hoje mandando mensagem, ó, pergunta isso, pergunta aquilo, pergunta aquele outro. Eu vou acompanhar, enfim, porque justamente, né, é esse o objetivo, né? Então não é somente, né, fazer um entretenimento no sentido de promoção, né? E eu acho que vai muito além de números, né? Quando eu me proponho a fazer o que eu tenho feito, e graças a Deus tem dado certo, é mostrar para as pessoas que, primeiro, nós somos pessoas como qualquer outra. Segundo, se a gente quer, a gente consegue. Então, não há nenhum impeditivo. E o terceiro, que é o principal de tudo isso, é tentar tirar um pouco dessa carga tão negativa que vem do mundo, vem desse cenário todo, que é inerente, não tem como pensar, para levar um pouquinho, né? Quem está nos acompanhando aqui está vendo uma Débora que talvez não é aquela Débora que está ali só dando as notícias de esporte. Tem uma Débora que tem uma história antes de qualquer coisa. E é isso que a gente se propõe a fazer e abre essa câmera, abre esse espaço e é muito legal. Então, por isso que eu quis dar esse detalhe, porque por mais que tenha sido feito um agendamento lá no mês passado, não tem problema. A gente usou esse mês para fazer um estudo, roteiro, tá tudo bonitinho, tudo script montado, até porque também não posso ficar 2 horas, 3 horas conversando contigo aqui. Tem tudo um tempo e é Eles assim que a nos gente trabalha, é assim que boicotam. funciona, né? O jornalismo, né? Tá bom. Débora, noticiar esporte é muito legal. Quem não gosta de esporte, né? Você não fala só do futebol, né? Eu acho que, sei lá, vôlei, no tempo de colégio todo mundo fez alguma atividade física, né? Então, seja vôlei, basquete, futebol, handball, enfim, qualquer um faz alguma atividade que mais se atrai. Até natação, dependendo das escolas, né? Só que tu falaste mesmo e falou bem da questão das redes sociais. As redes sociais, elas vêm, né, nessa nova leva, nessa nova geração, e muda muito o conceito de tudo aquilo que a gente estudou ou até estuda. Como eu entrei para a instituição em 2017 e já mudou muito do conceito, né? E vem uma pandemia agora para mudar completamente de novo, vamos dizer assim. Como é que tu relaciona a rede social, o imediatismo da rede social no teu trabalho? Te prejudica? Te ajuda? Essa interatividade, quando tu está dando uma notícia lá de uma contratação, de um jogador que está lesionado, ou de uma atividade nova, ou até, enfim, como é que tu relaciona isso dentro da tua profissão, dentro do teu modo de noticiar o jornalismo esportivo? Bom, primeiro, a primeira coisa assim, que eu gosto de deixar bem claro, que eu não sou a jornalista do furo de reportagem. Eu não gosto dessa parte. Eu vejo assim que eu tenho colegas que ficam se degladiando, né? O Vidarte, que trabalhava comigo, que faleceu, ele era enlouquecido por isso, assim, de dar antes que todo mundo, e ligava para os dirigentes e ficava ali e tinha que ser o primeiro a falar antes que todo mundo, e daí se alguém desse antes ele ficava indignado porque ele já sabia antes. Então, assim, eu não sou essa jornalista. Então, quem me segue sabe que eu não vou ali dar coisas em primeira mão. Tá, mas Débora, que jornalista que tu é? Eu gosto de conduzir a informação de uma forma que seja leve para quem está acompanhando, porque o esporte, o futebol, no meu caso, que é o que eu trabalho, ele tem que ser um momento de lazer para as pessoas. Ele, às vezes, é a única alegria do dia das pessoas, da semana, quando o time vence. Né? O torcedor, ele é muito apaixonado, então a gente lida com a paixão deles. E é essa forma essa minha visão, né, do futebol que eu tento usar no meu trabalho. Sábado, um torcedor me perguntou ali nas minhas fotos do feed quando que voltava o Inter a jogar, quando que o Colorado voltava a jogar. E eu fiz um post ontem especial para ele, porque respondendo a pergunta dele, mas que acabou envolvendo muitas pessoas, sobre a saudade que o torcedor tá do time
E o quanto hoje a gente não pode cogitar um retorno como do futebol, né? Não temos como cogitar, não sabemos. A gente regrediu nos últimos dias com relação ao isolamento. Então, eu não posso iludir o torcedor. Dizer hoje que eu acho que é em julho, daí amanhã eu digo que eu acho que é em agosto, daí depois de amanhã em setembro. Então, eu prefiro conduzir essa saudade da bola de uma outra forma. Eu também tenho saudade. Eu fico preocupada com aquele que vem de churrasquinho na porta do estádio, na saída dos jogos. Aquele ali talvez seja o sustento da família dele. Como que ele está se virando agora? Né? O futebol não é só para os atletas profissionais que estão treinando em separado, fazendo testes, alguns nem treinando estão, né? Estão sem trabalho, estão sem emprego, porque a gente fala dos grandes clubes, mas a realidade do futebol não envolve só os grandes clubes, não envolve só os jogadores de Grêmio e Inter. A gente tem clubes do interior, vou pegar o meu time, o Novo Hamburgo, que está com as portas fechadas. Quantos atletas com famílias, com esposas, com filhos, com casa, com aluguel, com luz, com rancho para pagar, que estão sem trabalho. Né? Então, assim, eu prefiro pegar esse lado da humanização do futebol. E assim nos jogos, e assim nos treinos, né? O jogo, o Grêmio perdeu no outro dia, porque fulano jogou mal, porque aquele gol perdido, porque não sei o quê. Na vida, a gente perde. A gente não ganha sempre. Então, assim, eu não posso tornar ainda pior, né, para o torcedor, aquele momento ruim do time, do campo. Claro que ele tem razão, ele cobra, ele paga, ele é sócio do clube, ele paga, daí o jogador tá aí o Renato tá lá na areia, e não tá treinando, tá jogando futebol, e não tá treinando o Grêmio aqui. Eles têm os questionamentos, mas por que eu vou alimentar algo ruim dele? Então, eu, Débora, busco sempre outras coisas para tratar, ou outras formas de tratar o mesmo assunto. Muito mais do que imediatamente trazer a foto do Renato, dar um pau nele, desculpa a expressão, porque ele está jogando futebol. Eu sou contra ele estar jogando futebol. Até porque ele é um ídolo, ele é uma pessoa que é admirado por milhares de torcedores, não só do Grêmio, a gente sabe que não é só do Grêmio. Então ele tem que dar exemplo, né? Ele pode conduzir outros comportamentos. O Renato está jogando futebol, eu vou jogar futebol aqui também, porque algumas pessoas, infelizmente, pensam assim. Mas, né, eu prefiro não alimentar essas coisas ruins no torcedor. Então, eu conduzo de uma outra maneira. Aí tu me perguntou, né, com relação às redes sociais e à internet, né? A gente já tinha um compromisso muito grande com o torcedor antes. Porque o torcedor, ele não sabe muitas vezes o que está acontecendo na rua dele. Ele não sabe o que está acontecendo na casa dele, com o irmão do lado, no quarto ao lado, ou com o filho dele, que está sentado lá na sala. Às vezes ele não sabe. Mas do time dele ele sabe. Ele sabe tudo que está acontecendo com o time dele. E hoje mais ainda, porque ele entra no Twitter, tem informações do time dele. Entra no YouTube, tem vários canais com opinião, com treino, com coletiva, com não sei o que e tal. Ele tem os portais de internet, os sites com resumo, com notícias, com várias coisas à disposição dele. Então, o que nós temos que criar de novo para convencer esse torcedor que já sabe tudo a prestar atenção no que a gente vem trazendo? Nosso desafio aumenta, né? Nosso desafio é diário, meu e dos meus colegas. Trazer algo que aquele torcedor que tanto sabe, não saiba. Então, aumenta ainda mais a responsabilidade, a gente tem que estudar mais, a gente tem que ir por outros caminhos, outros viés, para que lá na frente a gente encontre esse torcedor de alguma forma. A minha forma é sempre tentando a humanização, né? Buscar as informações de uma forma humana, tanto do jogador, do dirigente, do resultado da partida. Eu vou dar um exemplo. Eu fui para Argentina fazer o jogo do Grêmio contra o Tucumã ano passado. Eu fui fazer o River também, mas antes eu fui para Tucumã. E aí, quando eu entrei no voo, eu fui no voo fretado com o Grêmio, o Renato disse assim: olha ali quem tá vindo! Tu não me seja pé frio, que não sei o quê, senão tu vai voltar a pé.
Eu disse, não, Renato, sou pé quente. Não perdi um jogo que eu fiz fora esse ano. E aí foi aquela brincadeira ali na hora. Sentei lá atrás do avião e cheguei lá. No outro dia eu mostrei a gravação, porque eu tava gravando, ele falando, me chamando de pé frio e tal. O Grêmio ganhou o jogo. E toda a minha matéria foi conduzida em cima do meu pé quente. Eu fui pé quente, aí o Renato depois falou comigo sobre isso, sobre eu ter sido pé quente, aí já tinha um negócio diferente, daí o Alisson e o Cebolinha foram pé quentes, fizeram gols e tal, com o pé, os dois tiveram o mesmo pé, fizeram gol com o mesmo pé e tal. Eu fiz uma brincadeira com relação a algo que eles falaram comigo, que eles fizeram comigo e que foi Sim. divertido de contar. Eu não fui simplesmente contar, porque daí o Grêmio chegou na Argentina, entrou em campo, cruzou, cabeceou, foi gol, sabe? Eu busquei algo que popularizasse Sim. a partida, né? Que trouxesse um olhar mais próximo do torcedor, né? Porque ele também gosta de dizer que ele é quente, ele também gosta de ir a jogo e não perder nenhum, né? Então, quando eu tive o aval do Renato, o aval do treinador com a brincadeira, daí os jogadores, o Ramiro, o Cebolinha, eles todos falaram na coletiva, daí aí tu paga mico, né? Porque daí teus colegas não sabem nem o que tu tá falando. E tu chega na coletiva e diz assim, ô Cebolinha, eu sei que tu foi pé quente, mas é porque eu tô aqui, né? Porque senão tu não teria sido. Aí... para validar que quem era pé quente era eu, para minha matéria ser construída corretamente como eu gostaria. Os colegas ficam, mas o que ela tá achando que ela tá pé quente? Sabe? Não tô nem aí, não tenho nem vergonha. Eu vou lá e pergunto as coisas. No outro dia, a minha matéria tá diferente por conta disso. Então, eu busco esses detalhes, assim, sabe? Eu fiz um jogo do Inter ano passado, agora, final, eu já nem sei mais, porque agora teve, né, no início do ano. E aí, teve. Eu fiz com um menino, que ele é lá de Igrejinha. Não, Três Coroas, perdão. E ele tem 11 anos e o pai dele é cego, desde que antes dele nascer, o pai dele era cego. O pai dele não sabe como ele é, não conhece a mãe dele também, porque o pai dele era policial e no confronto ele acabou levando um tiro. Foi dar cobertura, levou um tiro no rosto e perdeu a visão. E o menino, ele narra o jogo pro pai. Tudo que acontece em campo, quem conta pro pai é ele. Ele trabalha como o porta-voz das emoções do pai. Então, o que para mim importa quanto foi o jogo? Tendo uma cena como essa, sabe? Da construção desse laço de amor do pai com o filho através do esporte, de um filho que o pai nunca vai saber como é, né? E ele conduz o pai para se emocionar com o Inter. Então, essas coisas que eu gosto, sabe? Esse é o meu diferencial, assim, eu fico buscando essas histórias. É um trabalho de garimpo, né? Tu tem que ficar atento a tudo. Claro. Eu fiz uma matéria que eu furei a Veja. Eu furei a Veja, não. Eu pautei a Veja. Tô muito chique. E foi assim, eu tava olhando no Instagram um negócio de Miss Rio Grande do Sul, Miss alguma coisa. E aí eu pensei assim, tá, mas que estranho. Esse Miss aí que tá aparecendo, ele é árbitro? Eu pensei, eu já vi ele trabalhar em jogo. Liguei pro cara das Misses e disse, escuta, esse rapaz que tá aparecendo aí, não, ele não é árbitro? Aí ele, sim, ele é árbitro, mas ele é Miss América Latina, sei lá do quê. Eu não acredito. Aí liguei para a Federação Gaúcha de Futebol. Queria saber que dia vai ter jogo com árbitro e tal. Não temos ainda a relação. No outro dia. Já saiu a relação dos jogos do árbitro e tal? Tá, mas ele tá fora essa rodada. No outro dia de novo. Já saiu, até que eu descobri um jogo do árbitro. E fui até a partida que ele estava apitando para fazer a matéria. Cheguei lá, fiz toda a reportagem com ele, árbitro, e aí ele, curiosamente, ele estava com todas as coisas de Miss dele no porta-malas do carro, porque ele ia sair do estádio e ia participar de um desfile de Miss.
Então, assim, coisas que tu fica observando quando tu vê, olha aqui, isso aqui é uma matéria, entendeu? E aí tu vai mostrar, porque, querendo ou Entendi. não, poderia, nessa questão do preconceito do futebol, ele ter sofrido Sim, sim. preconceito, né? Por ter escolhido também uma outra forma de se sentir feliz, né? Ele gostaria de ter esse reconhecimento como Sim. um homem bonito, como alguém que desfila, como, né? E eu consegui ligar as duas coisas. E daí foi muito legal, porque o SBT, eu fiz para o SBT, o SBT Brasil mostrou a minha reportagem, apareceu em rede nacional, Sim. e a Veja viu a matéria e foi atrás, e assim a gente foi pautando. Eu só, eu só vou ter que, eu só vou ter que te cortar para a gente fazer a segunda parte na sequência, tá? A gente já volta.